Estamos na primeira semana do tempo comum, terminado o tempo do Natal, no último domingo, com a festa do batismo do Senhor. Agora nós iniciamos o maior tempo litúrgico da igreja, que é o tempo comum, que vai até a terça-feira de carnaval. Depois vamos interromper o tempo comum para iniciarmos a quaresma, depois a Páscoa, e aí então depois dos 50 dias da Páscoa retomaremos novamente a segunda e maior parte deste tempo chamado tempo comum. Não se chama comum porque ele é um tempo menos importante que os outros tempos. Se chama comum, em outras palavras também, como na tradução italiana, por exemplo, é chamado de tempo ordinário. Talvez esta seja uma palavra até melhor que tempo comum. Comum significa exatamente ordinário, ou seja, o dia a dia, o ordinário da nossa vida. Nós temos o extraordinário e temos aquilo que é ordinário. Aquilo que é ordinário é aquilo que se dá dia a dia. Podemos dizer que a nossa vida ela é feita de um tempo ordinário. E neste tempo ordinário da vida, nós temos momentos extraordinários, momentos que são mais significativos na nossa vida, não é? Não é todo dia, por exemplo, que nós temos grandes acontecimentos na nossa vida, podemos assim dizer, né? Como a realização de a formatura de uma profissão que nós alcançamos, como o dia do nosso casamento, o dia do batismo, o dia da primeira comunhão de um filho, enfim, dias significativos ao longo da vida que são momentos, sim, que nós podemos chamar de extraordinário. Mas o ordinário da vida é justamente esse dia a dia, dia após dia, meses após meses e anos após anos. E o tempo comum, o tempo chamado também de ordinário, trata-se justamente do ordinário da vida de Jesus, que foi justamente o seu dia a dia, né? Qual foi o dia a dia da vida de Jesus, né? Seu ministério, sua pregação, as curas que Jesus realizava, os milagres, os demônios que ele expulsava, isso fazia parte do ordinário da vida de Jesus. O extraordinário são aqueles tempos mais específicos, quando Jesus nasce, por isso o tempo do Natal, quando Jesus morre, o tempo da quaresma, quando Jesus ressuscita, o tempo da Páscoa, o tempo da quaresma que nos prepara para a Páscoa, o tempo do advento que nos prepara para o Natal, mas o maior tempo da vida de Jesus é o ordinário da sua vida, sobretudo os 3 últimos anos da sua vida em que ele exerceu o seu ministério, a sua pregação. E neste tempo comum, que a igreja nos convida a viver, esse tempo ordinário, na verdade a liturgia quer que nós aprendamos a partir dos ensinamentos do Senhor, a cada semana, a cada domingo, a cada celebração, que nós aprendamos no ordinário da nossa vida a perceber também a ação, a manifestação de Deus. Que Deus não se manifesta somente nos tempos extraordinários da vida. Deus manifesta-se em todos os momentos da nossa vida. Deus também se manifesta no ordinário da nossa vida. E na verdade, a santidade não se dá nos momentos extraordinários da vida, mas pelo contrário. A santidade, nós vamos adquirindo a santidade no ordinário da vida, santificando o dia a dia da nossa vida. Tanto as coisas mais simples, as coisas mais pequenas, as coisas mais diárias, as coisas mais ordinárias, ou seja, do dia a dia até os grandes momentos, né? Por exemplo, uma dona de casa, ela se santifica no ordinário da sua vida, ali, no seu trabalho, que pode parecer algo tão simples ou tão insignificante até, mas é ali que ela se santifica, né? No simples gesto de preparar um café, às vezes a gente pode se santificar.
na forma como se faz, na maneira como se faz, do modo como se faz, na quantidade ou na capacidade de amor que você demonstra, sobretudo quando você faz esse café para uma outra pessoa. Parece, meus irmãos, que nós estamos falando de uma coisa poética ou de um sentimentalismo barato, mas não é. Pelo contrário, a santidade se dá na realidade das coisas, sejam das pequenas coisas, das coisas mais ordinárias até as coisas mais extraordinárias. Quando nós vemos, por exemplo, a primeira leitura de hoje da carta aos Hebreus, nós vemos exatamente isso, a santificação no ordinário da vida. Temos também os momentos extraordinários, como nós vimos no Evangelho, Jesus curando este leproso. Certamente foi um dia extraordinário para esse leproso, para esse homem que certamente já esperava muito tempo para ser curado. Mas vejam só, o que fez com que ele fosse curado foi a sua fé, a sua confiança que se deu na perseverança do ordinário da sua vida. Se queres, tens o poder de me curar. Como é que ele sabia que Jesus tinha poder de curá-lo? Porque certamente ele confiava no Senhor, ele já tinha ouvido falar de Jesus, certamente ele foi apreendendo e guardando no seu coração a cada dia, tudo aquilo que ele foi ouvindo de Jesus, tudo aquilo que ele foi apreendendo de Jesus, ele foi guardando no seu coração e esperando o momento certo, para que quando Jesus pudesse passar, para que quando ele estivesse diante de Jesus, ele pudesse pedir a cura. Meus irmãos, assim também é na nossa vida. No ordinário da nossa vida, nós vamos adquirindo a perseverança, a confiança no Senhor, para que no momento certo, na hora oportuna, nós possamos também ali manifestar a nossa fé, para também percebermos o extraordinário de Deus no ordinário da nossa vida. Por isso São Paulo, ou melhor, o autor da carta aos Hebreus, nos convida a permanecermos firmes na fé, a não se deixar endurecer o coração no dia a dia. Antes, animai-vos uns aos outros dia após dia. Olha só, o ordinário, dia após dia, enquanto ainda se disser hoje, para que nenhum de vós se endureça pela sedução do pecado, pois tornamo-nos companheiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Portanto, perseverar, confiar e manter-se firme até o fim significa ser fiel dia após dia, ou seja, no ordinário da nossa vida. E qual é o grande risco que pode acontecer conosco no ordinário da nossa vida, quando nós não percebemos nada de extraordinário? O risco de se transviar pela incredulidade, afastando-se de Deus. Portanto, cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, levando-o a afastar-se do Deus vivo. Meus irmãos, com muita facilidade nós podemos nos afastar de Deus quando nós justamente nos esquecemos que a busca de Deus se dá no ordinário da vida, que a busca de Deus se dá na fidelidade do dia a dia, naquela oração que nós fazemos todos os dias e que talvez ela muitas vezes não pareça frutificar coisa alguma. Talvez nós não percebamos nada de extraordinário naquela oração diária que fazemos, na missa diária que participamos, enfim. Talvez nós tenhamos a tentação de endurecer o coração e de se deixar transviar pela incredulidade diante, muitas vezes, da insistência ou da perseverança que temos, mas não vemos frutos evidentes, extraordinários. Mas é o contrário. Deus concede a sua graça àqueles que são mais fiéis. E os mais fiéis são aqueles que são capazes de confiar em Deus
e ser fiéis a Ele no ordinário da sua vida, no dia a dia da sua vida, mesmo quando Ele nada vê, mesmo quando Ele nada percebe, mesmo quando Ele não consegue enxergar ainda talvez a solução para o seu problema, para o seu sofrimento, quando Ele ainda não vê a resposta que Ele tanto espera para os seus questionamentos. Deus certamente Ele providenciará a graça para aqueles que são fiéis, sobretudo nestas realidades. Portanto, meus irmãos, permaneçamos fiéis ao Senhor, possamos viver essa fidelidade dia após dia, no ordinário da nossa vida. Sejamos sempre fiéis a Deus, pois certamente no dia a dia da nossa vida, no ordinário da nossa vida, haverá o dia em que Ele irá nos surpreender. Na verdade, Deus nos surpreende todos os dias, só basta nós, pela fé, percebermos a sua ação na nossa vida, porque todos os dias Deus nos dá sinais evidentes do seu amor, da sua compaixão, da sua complacência para com cada um de nós. Assim seja. Amém.